Então, ó, a gente tem aqui, tá? A sigla. Esse aqui é em português, mas eles são colocados em inglês, tá? Tá diferente. Consiste na avaliação dos 5 sinais vitais que são verificados, tá? Assim que a criança nasce. Então, ali, lá na maternidade, né? Lá no quadrinho onde fica próximo ali a incubadora, tem esse quadrinho, tá? E ali a gente precisa estar avaliando, que são as pontuações de 0 a 2, tá? Então, no primeiro minuto, permite determinar o grau de tolerância, tá? Ao beber ao parto. Então, quando o cordão umbilical ele é cortado, depois ele é clampeado, a criança ela precisa, ela necessita fazer a sua primeira troca gasosa, a sua primeira respiração. Então, esse primeiro minuto permite que o quê? Determinar que ele faça o quê? A hematose. Aonde é feita a hematose mesmo? Nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares. Então, ele vai conseguir converter, ele precisa converter isso com sucesso e sozinho, sem aporte ventilatório, tá? O 5º minuto permite avaliar o grau de adaptação do bebê à vida extrauterina. Esse aí é o seu primeiro momento. Mas o bebê, ele precisa, né? A gente coloca ele em observação até as 24 horas extrauterino, porque ele está se adaptando aqui fora, tá? O 10º minuto após o nascimento atribui-se a cada um dos sinais da pontuação de 0 a 2, tá? De acordo com a condição observada. Então, assim, ó, essa tabelinha, ela fica assim lá na maternidade. Então, a gente tem a pontuação de 0 a 2. Então, o que é contado ali? O que eu observo nessa criança quando ela nasce? Eu preciso observar a frequência cardíaca, a respiração, tônus musculares, cor dessa criança, reflexo e irritabilidade. Então, se a frequência cardíaca dela está ausente, ela está aí em apneia, então qual é a numeração dela? É ausente e eu acabo colocando o quê? 0. Se eu sei que a frequência cardíaca dela está 0, então os outros, tá? Provavelmente vai seguir a mesma coisa. O tônus musculares com certeza vai estar aí desfalecido, que ela vai estar, né, com frequência 0, então não vai ter movimento nenhum. Então, essa criança, muitas das vezes, é submetida a uma parada cardiorrespiratória, aí ela é entubada, entra em suporte aí ventilatório, tá? Respiração está irregular ou bradipneia. O que seria uma bradipneia? Baixa respiração. Né? Uma respiração lenta, né? Então, ela tá o quê? Lembrando que a criança intrauterina, os batimentos cardíacos dela vai de 120 a 160. Quando essa criança, né, ela acaba nascendo, então esses batimentos dela pode ir até quanto? Até 120, que vai ser o normal. Então, extrauterino, os batimentos são completamente diferentes do que intrauterino. Então, quando a gente vê, né, que essa respiração dela aí acaba ficando lenta demais, a gente vai dar a pontuação 1. No final de tudo, até chegar ao 10º minuto, a gente vai somar. Quanto é que deu? 1 mais 2, ou demos mais 1 no tônus musculares, né? A coloração, como é que essa criança nasceu? Se ela nasceu vermelhinha, se ela nasceu cianótica, se ela nasceu pálida. Então, a gente acaba dando essa pontuação, tá? Cianose central, palidez, a gente sabe que não tem nenhum tipo de frequência cardíaca, respiração muito menos, que é através da troca gasosa a gente vai ver a coloração dessa criança. Cianose nas extremidades, né, que são as pontinhas do dedo, a gente vai dar 1. Rosado, a gente sabe que essa criança está sendo muito bem perfundida, ela está conseguindo fazer aí a hematose, tá? Reflexo e irritabilidade, tá ausente alguns movimentos, careta ou até mesmo espirro ou até mesmo choro. Essa criança, ela realmente ela precisa chorar. Então, quando vocês forem para a maternidade, vocês vão ver que a criança ela pega automaticamente, ela é colocada de cabeça para baixo, porque esse pulmão ele precisa expandir. Essa criança ela precisa chorar para esse pulmão expandir e é onde ela começa a fazer aí a sua troca gasosa, tá bom? Por isso que alguns estímulos eles são realizados justamente por isso, tá? Alguma valores relacionados ao APGAR.
Então, a gente tem asfixia, que é de 0 a 10. Então, tá ausente, tá tudo ok, está maravilhosamente bem. Quem for mãe, é só pegar na caderneta lá, numa das primeiras páginas lá, vai estar escrito APGAR, e lá vai dar a pontuação de quanto que seu bebê ele tolerou, né, vida extrauterina, como é que foi essa adaptação dele. Com asfixia leve, de 5 a 7, então muitas das vezes ele acaba tendo um aporte aí ventilatório não invasivo, que é através de catéter óculos ou de máscara, tá? A asfixia moderada vai de 3 a 4, tanto de 3 a 4 ou de 0 a 2, que é o moderado e o grave, esse RN ele acaba entrando em ventilação, né, invasivo, né? Ele acaba sendo entubado e ele fica num aporte aí ventilatório. Então, a gente precisa ser avaliado. Então, é através da pontuação que a gente vai perceber se esse paciente ele realmente precisa ser entubado ou não e a forma de estar se ofertando oxigenoterapia. Aí vocês pegam agora um pouquinho também em APG, porque a APG também fala sobre oxigenoterapia, tá? Esse bebezinho aqui que está aparecendo, ele tá magnífico, tá vendo que ele tá rosadinho, rosadinho, rosadinho. Provavelmente aqui ele tá choroso, então isso é um bom sinal, tá? Aqui do lado é uma placenta, é a placenta da mãe, que fica aqui bem do ladinho, tá? Então a gente acaba deixando aí poder fazer o corte, tá? E muitas das vezes essa placenta, ela acaba sendo avaliada, que são os lóculos, tá? Alguma dúvida? Não. Tá de boa. Tá de boa? Então vamos lá. O que é importante para mim agora nesse momento, tá? É a tabela dos reflexos primitivos. Então aqui vocês vão ver o que é importante para vocês estarem aí, né, a colocar aí como IPC, né, fica a dica, tá? Reflexo e estimulação. Resposta e duração, isso é mais para a gente que atua aí na neonatologia, que a gente precisa realmente saber, né, por quanto tempo perdura aí cada reflexo. Então, o reflexo de Moro nada mais é que é aquele bebezinho que ele acaba tendo aqueles abalozinhos, levantando, que são os pais, a gente acaba relatando que a criança está tendo susto. Isso se chama reflexo primitivo e ele é conhecido como Moro. De sucção é quando você coloca o dedinho, né, alguma coisa, e o paciente nesse RN ele acaba querendo reflexo para poder sugar, né, que ele quer mamar, tá? Preensão palmar, tá? É a estimulação da palma da mão, que quando você coloca o dedo, ele acaba de fechando, né, prendendo ali seu dedo, ou então desta forma. Então, a gente tem essa pressão palmar, então isso é um reflexo primitivo. Babinski, né? São as batidas na sola do pé, mas quem faz isso é o pediatra, tá? Então, aqui vocês... Professora, Oi? desculpa interromper. Eu te falar, eu tô indo pro serviço, só que eu vou de moto. Aí quando eu chegar em Pebetá, eu entro na aula de novo, tá? Quem é que tá falando? Vitor Hugo. Tá, Vitor. Tchau. Tá. Então, o Babinski, né? É essa batida na solinha do pé. Quem faz isso, né? São os pediatras. Ele acaba fazendo esse tipo de avaliação, tá? Então, aí ele vai perdurar aí até 4 meses de vida dessa criança. A apreensão plantar, né? Que são as batidas também. Ou, às vezes, até mesmo a contração. Você coloca, passa o dedinho, a criança ela acaba encolhendo, né? Os dedinhos. Então, isso tudo é normal, que vai durar do quarto até 1 ano de vida dessa criança. Tônico cervical é a posição supinação, que vira o pescoço. Tá? Quando você coloca a criança segura, você dá o dedo para segurar, essa criança ela segura e ela sustenta o pescocinho. Então, a gente vê que ela tá firmezinha, tá? O de marcha é quando você coloca a criança em pé e ela vai o quê? Ó, andando, tá? Ela começa aí com 6 semanas, vai até o 5º mês de vida. Isso é normal, a criança não é prematura para poder andar, a criança não quer andar. Quem diz isso é mentira, não é verdade, não é verdade, tá? Isso mesmo são os reflexos primitivos, a criança ela não nasce aí andando. Pode nascer com dente? Pode, mas andando não. Ela não tem ainda a estrutura da coluna, então não adianta, né? Pode ver que a criança ela é toda molinha ainda. Então, se fosse poder nascer dura, né? Nós que somos mães, não ia aguentar as crianças dentro da nossa barriga, ela já ia ficar toda esticadinha ali o tempo todo. Então, a criança ela não nasce andando, tá? Literalmente nem é precoce. Quem é que fala, tá? Então, o que é importante, ó, é a estimulação e os reflexos, tá? Esse é para cá as respostas e a duração sem problema, tá? Mas, porém, eu quero reflexo e estimulação. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando, tá?
Direção plantar, palmar, busca. Alguma dúvida até agora? Não. Não? Marcelo, Oi? fala um dos cuidados primordiais que eu tenho que ter criança quando ela nasce. Nossa, me pegou de supetão agora. Mariana Braga. Braga. Renata. Pode falar? Pode. Identificar a criança. Oi? Um dos cuidados primordiais, identificar a criança com a pulseirinha. Isso aí. O que seria uma avaliação do... Boa. O que seria uma avaliação do APGAR mesmo? Respiração, aparência, pulso, gesticulação e atividade. Isso aí. Eu preciso saber quanto que essa criança ela está tolerando aí vida extra-uterina, né? Que é a sua fase de adaptação do 1º ao 10º minuto de vida, né? Que é a sua adaptação. Dentro do APGAR, existe alguns fatores que precisam estar identificando. Quais são eles? O APGAR, ele avalia o quê? Melhor dizendo. A respiração. Aparência, pulso. Não, isso aí é a classificação do APGAR, Chuchu. Eu quero dentro do APGAR, ele avalia quem? Batimentos cardíacos? Isso, mas o quê? Os 5 sinais vitais, a tolerância do parto, o bebê ao parto. Ó, prestem atenção. Tônus muscular. Boa! Então, se eu tenho os valores relacionados ao APGAR, ele está avaliando quem? Então, ele avalia a frequência cardíaca, a respiração, tônus musculares, cor e irritabilidades, reflexos, tá? Agora, o que significa APGAR? Aparência, pulso, gesticulação, atividades e respiração, tá? Quanto tempo é avaliado o APGAR assim que a criança nasce? 10 minutos. No 1º minuto é o tempo de quê? De adaptação. É o grau que essa criança ela vai estar tolerando a vida extrauterina após o seu cordão foi cortado e clampeado. Tá ok? Foi? Foi. É questão de prova, hein? Então, vamos lá. Classificação do RN. A classificação do RN, pela Organização Mundial de Saúde, define como RN todo RN abaixo o peso, tá? Nascido ou órgão inferior a 2,5 kg. Então, todo bebê que ele é baixo peso é aquele com 2,500, tá? Nessa classificação, não se considera a IG, que é a idade gestacional. Estão incluídas tanto os bebês prematuros quanto os bebês a termo. Então, eu tenho a classe... Prestem atenção. Aqui, eu tenho a classificação de acordo com a IG, que é a idade gestacional, que é o que vai me determinar se essa criança ela é prematura ou não, se ela é pós-termo ou não, ou se ela é a termo, que nasceu ali no tempo certinho. O tempo de uma gestação dada da última menstruação até o término de 40 semanas, sendo assim, considere-se. Então, eu tenho RN prematuro, que vai até 37 semanas de gestação. Então, até 37 semanas de gestação, se essa criança ela nasce, ela é classificada como prematuro. A criança nasceu com 37 semanas. Aqui na apostila não está escrito, mas escrevam aí em qualquer lugar de vocês para que vocês possam estar lembrando de novo. 37 semanas e 1 dia até 42 semanas, ela é classificada como a termo. Passou 42 semanas, ela é classificada como boa. Quem está fazendo para mim aí, perfeito. Até 37. Eita, caceta. Pós-termos é depois que ultrapassa as 42 semanas. Então, eu classifico como pós-termo. Prematuro, até 37 semanas. Lembrando que existe a fase ali de 22 semanas, que eu classifico o nosso RN como, ele acaba sendo feto, né? Como aborto. 22 semanas e 1 dia, eu já classifico como parto.
Vocês pegaram isso lá em Saúde da Mulher. Gesta para aborto, tá? Até 22 semanas, aborto. 22 semanas e 1 dia, parto. Então, se ele nasceu com 22 semanas e 1 dia, até 37 semanas e 1 dia, eu classifico ele como prematuro. 37 semanas, mentira, eu falei errado. 21 semana e 1 dia até 37 semanas, ele é classificado como prematuro. 37 semanas e 1 dia até 42 semanas, ele é classificado como a termo. Passou de 42 semanas, eu classifico ele como pós-termo. Entenderam? Sim. Foi? 22 Foi. semanas, aborto. 22 semanas e 1 dia até 37 semanas, prematuro. 37 semanas e 1 dia até 42 semanas, a termo. Passou de 42 semanas, pós-termo. Então, isso é classificação de acordo com a IG. Isso vocês descobrem quando vocês fazem lá aquelas continhas. Agora eu tenho uma outra, que é a classificação de acordo com peso e a IG. Isso eu falei lá no primeiro slide. Então, eu tenho a IG, TIG e GIG. Isso vai depender do quê? De quanto que a criança ela nasceu. Pós-termo acontece em que situação? Quando ultrapassa as semanas. Então, muitas das vezes, essa criança ela acaba entrando em sofrimento fetal. Gente, eu prefiro que vocês falem do que ficar mandando ali mensagem, porque geralmente eu não olho ali. Então, acho que a gente falando fica mais fácil, tá? Eu passei demais. Aqui. Então, a classificação de acordo com a IG, peso IG, é quando aquela criança, ela Professora, nasce. Oi. o que botaram no grupo é porque não estão conseguindo, botaram aqui no bate-papo, não está conseguindo falar. Perguntou, pós-termo acontece em quais situações? Em quais situações? Em parto prolongados. Então, vamos supor, muitas das vezes a mulher ela está passando mal, mas ela está com o colo do útero ainda fechado, não está dilatado, né? Que é por conta das dilatações. Então, ela fica andando de hospital em hospital. Então, a gente acaba tendo como parto prolongado. Chega a 40 de 39, né? Que é de mulher para mulher, Marisa. Vou sempre sinalizar isso para vocês. Tem mulheres com 39 semanas até 42 semanas que, às vezes, esse feto ele acaba entrando em sofrimento fetal. Muitas das vezes ele evacua dentro do líquido amniótico, tá? E a gente dá como uma SAM, síndrome de aspiração de mecônio, tá? Esse feto ele acaba aspirando esse líquido altamente contaminado, porque tem fezes ali, então acaba contaminando aquele líquido e essa criança ela entra em sofrimento fetal. Quando chega de 40 a 42 semanas, a gente dá como parto prolongado. São aquelas mulheres que vão diversas vezes na unidade hospitalar e manda para casa. Eles fazem o toque, o colo do útero ainda está fechado, né? Ele não está dilatado. Então, quando ele encosta, percebe que tem uma abertura. Então, a gente diz que o colo do útero está dilatado por conta disso e a criança pode nascer. Fez o toque, está fechado, acaba mandando as mulheres para casa, gestantes para casa. Tá bom? É onde as crianças acabam entrando em sofrimento fetal. Consegui responder? Sim, não, talvez? Sim, ele botou que sim. Ah, show. Ou ela. Quem for vendo, mostra, fala para mim aí que eu respondo, tá bom? Ok. Professora, mas manda para casa mesmo sabendo que isso pode acontecer? Por isso que as crianças entram em sofrimento fetal. É Duda? Isso. Por isso que as crianças acabam entrando em sofrimento fetal. Justamente por conta disso. Eu não vou cansar de responder isso. O que salva a vida, né, intrauterino é a ultrassom. Então, se o médico ele tivesse um pouquinho mais de humanidade, né, humanismo, ele poderia identificar que essa criança poderia fazer, que essa gestante poderia estar fazendo o quê? Uma ultrassom. Ultrassom, ela salva a vida. Então, através da ultrassom é que a gente consegue ver como é que está aquela criança ali. Então, se o líquido ele estiver com o mecônio, se aquela criança estiver evacuada ali, pela ultrassom você consegue identificar. Mas
o que é mais fácil e cômodo para ele? Fazer o toque. Fez o toque, tá fechado, que a gente dá como colo do útero fechado ou dilatado. Fez o toque, permaneceu fechado, manda para casa. Fez o toque, tá com um pouquinho de dilatação, é onde a mulher ela ficaria, né, esperando a sua hora, ou ela melhora e acaba voltando para casa. Esse é o problema. Entendeu? Entendi. Nada que uma Complicado. ultrassom resolva, né? A verdade toda é Pois é. ultrassom, tá? E que acaba botando em risco, né, a vida desse feto, né? Que ele não Do nasceu neném, ainda. é. Acaba Eu, botando... na minha gravidez, eu fiquei tão neurótica nisso que eu tenho mais de 20 ultrassons. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu tive uma gravidez de risco, eu acho que eu já falei para vocês, né? Quando eu trabalhava no centro cirúrgico, eu descobri com 3 meses, na minha gravidez, ela literalmente foi de risco. Né? Então, assim, eu fiz mais ultrassons justamente por conta disso. Pra saber como é que A minha foi porque eu perdi um neném antes e meu sangue é negativo. é negativo. Então você Eu fiquei nessa neurose de perder neném. Então você fez a antimoglobina. Professora, não tá saindo som. Não tá saindo meu som, não? Tá me ouvindo? Agora saiu. Ah, tá. Então você faz a antiimunoglobulina tipo D, Sim. né? Que é até 72 horas. Que é para poder não ter incompatibilidade. Fez a vacina? A injeção que tomou depois que nasceu, né? Isso. Para poder não ter a incompatibilidade que pode levar até o feto ao óbito por conta disso. Bom que você já sabe. O que aconteceu na minha primeira gravidez. Mas você descobriu pela primeira gravidez ou você sabia que seu fator RH era negativo? Não, não sabia. Não sabia? Nem no primeiro exame de consulta... Nem na primeira gravidez, para dizer assim, se eles falaram qual foi o motivo da perda. Mas aí você perdeu com... Desculpa, com quantas semanas? Tá, acho que tá desativado o áudio. Ih, professora, tá ficando mudo. Vocês estão me ouvindo, não? Agora voltou. Tá. Eu tô. Com quantas semanas que você perdeu? 12 semanas. 12 semanas? Mas aí não foi nenhum descolamento de placenta, não, prematuro, porque não pode ter sido pelo fator RH, não. Então, eu não sei o que aconteceu, não, professora. Eu só comecei a sangrar até no dia da primeira consulta mesmo que eu ia. Quando eu fiz a ultrassom, já não tinha mais. Eu fiz a primeira ultrassom com 6 semanas e o coração do bebê. Depois, quando eu fui de novo para fazer o pré-natal, as coisas, eu já estava sem o feto, né? O feto, né? Não tinha mais batimento. É o ideal, mas depois que você teve filho, tá tudo tranquilo. Depois eu tive minha filha, sim. Show. Aí foi quando eu descobri que o meu era negativo. Mas gravidez. Mas de início, né? O que pode ter ocorrido aí. O que pode ter acontecido é um descolamento de placenta prévio, né? Que é o prematuro. Então você acabou tendo esse deslocamento e realmente acaba expelindo aí essa criança, né? Esse a gente dá ainda como embrião, tá? Ele primeiro passa ezigoto, depois embrião, 12 semanas, ele acaba sendo um embrião ainda. Então realmente fica muito mais fácil, né? Dele ser expelido e você não precisa fazer aquela curetagem toda. Mas o ideal... Mas eu ainda fui. Então, mas o ideal era ter feito o ideal, isso que eu ia falar agora, o ideal é ter feito realmente a curetagem para poder saber se não ficou nenhum resíduo ainda, né? Porque eu fiz também. Um corpo estranho, e esse corpo estranho é que pode te levar a uma infecção, tá? Mas graças a Deus tá tudo bem, né? A princesa linda, então tá bom, tá mais tranquilo, tá? Graças a Deus. Né? Então vamos lá. Próxima gestação tem que tomar cuidado, justamente tem que sinalizar o seu fator RH, tá? Para poder não correr nem risco, nem você, nem o feto, nem a criança, tá bom? Então vamos lá. A classificação de acordo com o peso e a IG nada mais é quanto que essa criança ela nasceu com quanto peso mais a sua idade gestacional. Então a gente tem, isso é uma classificação universal, a IG, PIG e GIG. Adequado para a idade gestacional são todos neonatos cuja linha referente ao peso e a IG. Então, se vocês pegarem a caderneta, né, das crianças de vocês, eu peguei aqui do meu príncipe encantado, vou mostrar para vocês.
Tá vendo essa curva aqui do gráfico que todos têm? Tá vendo, ó, as curvas, as linhas, que são coloridinhas, que essa aqui já é antigona, né, filho? Vai fazer 14 anos, então essa aqui é antiga. Então, através dessas curvas, é colocado peso e quanto que essa criança, ela nasceu, né? A gente pode botar aí quantos centímetros. Então, ele acaba colocando, e através dessa classificação, é que a gente vai dizer se essa criança ela é grande, se ela é pequena ou se ela é grande, tá? Então, a gente tem a IG, PIG, GIG, é de acordo com que essa criança nasce. Quem faz isso é o pediatra, né? Que botou essa criança, que ajudou a trazer essa criança ao mundo. Só que aí a gente entra com uma classificação também dentro da maternidade, né? A referência. Se essa criança ela é GIG, a IG ou PIG. Então, a gente coloca na nossa evolução, tá? Então, adequado para a idade gestacional, ele é conhecido como a IG. São os neonatos cuja linha referente do peso é igual ao encontro entre as duas curvas do gráfico, com essas linhas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele vai lá, tá? Ele vai do peso, tá? E coloca os centímetros. Então, ali ele vai traçar uma linha. Então, ele traçando essa linha, é um gráfico mesmo. Você faz o pontinho, pontinho, pontinho. Aqui eu tenho, né, as semanas e vou marcar. Então, ele vai puxar uma linha. Então, através desse gráfico é onde vai ter a classificação dessa criança. Se ela é grande, se ela é pequena ou se ela é GIG, tá? Pequeno para idade gestacional são os neonatos cuja linha referente, peso AIG, encontra-se abaixo da primeira curva do gráfico. GIG são os neonatos cuja referente do peso se encontram acima da curva do gráfico. Deixa eu botar de novo para vocês verem. Ó, abaixo, tá vendo? Ó, a gente sabe que ele é pequeno, então ele tá dentro dessa linha aqui, então a gente identifica que ele é pequeno, tá? Adequado, que é o nosso amarelinho, tá? E grande para a idade gestacional. Então, a gente faz a classificação desse jeito. Então, aqui ele coloca quantas semanas mais o peso. Mentira, aqui ele coloca o peso e aqui ele coloca, tá? Os centímetros, as semanas que ele nasceu. Então, daqui ele vai traçar a linha. Vai pontinho, 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 pontinho e vai até onde está aí as semanas, tá? Assim que é feito essa classificação de acordo com o peso e a IG. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Sempre que eu explico isso, o pessoal sempre tem um pouquinho de dúvida. Tá tudo bem? Eu não consegui entender como é que faz essa classificação aí, não. Então, vamos lá, de novo. Tá vendo o gráfico da caderneta? Tô. Tá vendo esse gráfico? Vê se a senhora consegue ver a minha caderneta aqui na minha mão. Tenta aproximar mais o próximo ao celular. Ou o computador, não sei se você tá. É isso aí mesmo. Passa a página, vê se não tem outro gráfico melhor do que esse. Tá escrito desenvolvimento da criança. Vê se não tá escrito desenvolvimento. Porque essa caderneta nova é um livro. Isso, é isso aí. Tá vendo como é que é diferente? Tenta botar mais próximo, Ana. É isso aí. Tá vendo? Vê se embaixo não tem umas numerações e do lado tem outra. Aqui, Leila, Ana, presta atenção. É essa daí. Vê se não está escrito desenvolvimento e crescimento, Leila. Leila, não. Tá assim, peso. Vê se não está escrito assim, peso vezes idade. É onde está escrito isso. Índice de massa corpórea versus idade. Não, vê se tem um com peso. Altura e idade. Isso, é isso aí. A altura e a idade. Isso. Idade, pesade. Tá vendo? Então, aí embaixo aí tem uma numeração que ela vai de 0 até 36. Aí para cima vai de 0 até 28, não é isso? Não é isso? Professora, o meu de 0... Ih, tá tudo diferente. Vai até esse peso, 450 centos. Não tem aqui, subindo. Não tem problema. Então, ó, a classificação que a gente dá quando a criança é através disso.
é através da semana, né? Que é os meses que essa criança nasceu, e vai até mais ou menos o peso dessa criança. Então, ali é onde é feito o gráfico, entendeu? E é onde a gente classifica que ela é giga, iga ou pig. Conseguiu entender? Ela não respondeu. Mais ou menos. Minha filha sempre foi um pouquinho acima da linha verde. Aí será que ela é considerada o quê? Como gig. Ela está sempre acima da curva. Ela é gig, Entendi. tá? Tá. Professora, Oi. o que é RH negativo sensibilizado? Então, o RH negativo é quando a mãe ela é negativa e o pai dessa criança ele acaba sendo positivo. Só que muitas das vezes, quando a mãe é negativa, a criança, a probabilidade dela ser uma positiva é muito maior. Vamos lá. A transfusão de sangue, quem é negativo pode doar para positivo? Não. Não. Então, acaba se tendo o quê? Uma incompatibilidade do fator RH. Então, quando está intraplacentário, né? Mais através do cordão ali umbilical, não é passado. Só que quando essa criança nasce, quando se tem aquele clampeamento, o sangue da mãe com o sangue do bebê, ele pode se o quê? Se misturar. Então, quando ele se mistura, pode levar tanto a mãe quanto ao bebê levar a ir ao óbito. O Ministério da Saúde, ele recomenda até 28 dias após o parto. Só que a gente precisa intervir quanto antes, melhor. Primeiro que a gente não sabe quanto tempo, né, as hemácias ali, elas foram misturadas. Então, a gente faz, né, até mesmo o concurso. Por quanto tempo, né, após o parto, deve ser administrado, que é a vitamina, né, que é a vacina anti-imunoglobulina tipo D, é feito isso aí aonde? Na mãe, justamente por conta disso. A criança ela é positiva, a mãe é negativa. Então, esse sangue ele pode se misturar. Então, eu preciso também preservar também o quê? Essa gestante. Porque o cordão umbilical, ele é o quê? Ele é cortado e clampeado. Quando às vezes nasce por parto normal, a probabilidade de ter aí essa contaminação transplacentária é muito maior. Então, a mãe ela acaba tomando essa injeção até 72 horas após o seu parto, que a gente dá como combos indireto, tá? Tem combos direto e combos indireto. Não pegaram isso não em saúde da mulher, não? Ensinou, professora. Que é o combos indireto e direto, tá bom? E foi isso aí mesmo, minha filha nasceu positiva. Nasce positiva, não tem jeito. Mais alguma dúvida? Conseguiu entender quem me perguntou? Fui eu, Thalita, consegui. Conseguiu, Thalita? Consegui. Show. Então, ó, o que eu quero que vocês saibam sobre a classificação em relação ao PES-AIG é isso aqui. A IG significa o quê? Adequado para idade gestacional. PIG, pequeno para idade gestacional. GIG, grande para idade gestacional. Muitas das vezes, esse GIG, né, a gente dá realmente GIG às crianças grandonas, quando nascem com 50, 51, 52, de 4 até 5 quilos, né, 4 em 4 até 5 quilos, a gente dá como uma criança GIG. São as mães que não são todas. Algumas elas podem desenvolver diabetes gestacional ou não. Então, a maioria das mães que ela acaba desenvolvendo uma diabetes gestacional, as crianças nascem como GIG, mas, porém, entretanto, todavia, tem mulher que não apresenta diabetes gestacional e as crianças acabam nascendo também grande, tá? Para idade gestacional. Então, é de mulher para mulher, Marisa, tá bom? Mas, geralmente, tá? As mães que acabam sendo diabéticas gestacional, as crianças vão nascer grandonas, tá bom? Alguma dúvida? Não. Bom. Dúvida só na hora da prova, né? Aí são muitas. São muitas. Então, vamos lá. Vou falar para vocês mesmo. Daqui para frente, o bicho pega, tá? Aquilo ali tudo foi tranquilo, mas vamos lá.
Adaptação vida extrauterina. As primeiras 24 horas de vida representam um momento crucial e transformador para o recém-nascido. É o período de transição em que ocorre a adaptação vida fora do útero, o qual o neonato ele precisa atravessar com sucesso para sobreviver. Em que momento que isso é feito? Que ele precisa sobreviver. O que é feito para ele poder se converter sozinho? Acabei de falar. Vamos agitar esse negócio que está muito mortinho. Cadê o povo? Seria a primeira troca gasosa, o choro? Sim, mas vamos lá. Em que momento que ele precisa converter sozinho? Quando é feito... Cordão. Oi? Quando é cortado o cordão umbilical. Boa. Quando é cortado, né? Esse cordão umbilical, ele é cortado e clampeado. Esse RN, ele precisa converter sozinho, né, essa troca gasosa. Oi? Tá? Então, agora, gente, esse RN, ele precisa se adaptar, né? Até as 24 horas da sua vida extrauterina, mas lembrando que a avaliação dele foi feita no primeiro minuto até o 10º minuto, que é classificado como apigar, tá? Que ele precisa aprender a fazer a sua primeira respiração sozinho, ele precisa fazer sua hematose. Só que agora a gente começa a falar de todos os sistemas, como funciona, tá? Eu só vou diminuir aqui, ó, porque é o que eu quero principal, tá? Então, no sistema cardiovascular, essa criança, ela precisa sobreviver. Eu tenho a vida extrauterina, tá? Que ela precisa se adaptar. Eu tenho a avaliação do apigar. Se ela me apresenta uma cianose, né? Ou algo que está obstruindo, eu sei que ela não conseguiu fazer a hematose, eu sei que ela não está conseguindo fazer sua primeira respiração, a hematose através dos seus alvéolos pulmonares. Então, dentro do sistema cardiovascular, esse RN, ele precisa converter com sucesso a sua primeira respiração. Então, ele vai deixar de ser fetal para ser neonatal. Então, ele precisa converter com sucesso a sua primeira respiração de fetal para neonatal. Então, vamos lá. A circulação fetal faz com que a maior parte do sangue seja desviada para o fígado e os pulmões. Por meio de uma placenta, o feto absorve oxigênio e nutrientes, além de excretar resíduo. O ducto venoso se liga à veia cava inferior e à veia umbilical, fazendo com que a maior parte do sangue da placenta contorne para o fígado. Por fim, o forame oval e o ducto arterioso levam a maior parte do sangue para fora dos pulmões, aonde é realizada ali a hematose nos meus alvéolos pulmonares. Prestem atenção, para sobreviver, o RN ele precisa converter com sucesso a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, ele precisa converter com sucesso, quando ele nasce, a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal dentro do meu sistema cardiovascular. Alguma dúvida? Em que momento é feito? O momento em que aquele cordão ele é o quê? Cortado e clampeado. Ali ele já não tem mais o aporte da mãe, ele não tem mais aquele suporte. Ele precisa respirar sozinho, ele precisa converter ele sozinho. Quando ele não consegue, é onde é feito alguns estímulos para essa criança chorar, esse pulmão expandir, e ele precisa fazer a primeira troca gasosa. Foi. Nosso tempo vai acabar, eu vou liberar, só a gente voltar no mesmo link de novo, tá bom? Conseguiram entender dentro do meu sistema cardiovascular o que é importante? Sim, sim. Sim. Tá. Então, ó, o que ocorre no sistema